Então, vamos dar continuidade àquilo que nós estamos falando já há algum tempo sobre a história do nosso padroeiro, São Francisco de Paula. Nós vimos no encontro anterior que ele, na construção do convento, realizou muitos milagres. Vimos o momento do forno que estava em chama, vimos também a pedra que rolou da montanha, correndo o risco de destruir toda aquela construção. Mas hoje nós vemos então que eles continuaram construindo aquele convento e também mais um milagre acontece. Quando já estava bem alto a obra, construindo uma parte da capela, a cúpula da capela, que era uma parte bem alta, e eles levando aquelas vigas, aqueles materiais muito pesados, um jovem carregando uma daquelas peças pesadas, tropeçou e caiu daquela altura. Caiu sobre pedras que tinha embaixo, o resto da construção, e ficou como morto. Seus pais, que também estavam trabalhando na obra, ajudando lá, ficam desconsolados, em pranto, né? E Francisco chega naquele momento e também vê aquele momento que os pais estão sofrendo tanto. Francisco recorre aos céus e ele diz: meu Deus, vós que não esquece dos filhos que tem aqui na terra, está sempre lembrando e amando. Faz e não tem limite de sua misericórdia. Eu peço que fazes com este jovem volte a vida ao convívio dos seus. Nesse mesmo momento, este jovem se levanta como se nada tivesse acontecido. Então os outros empregados que ali estavam, realmente eles falam: o santo ressuscitou, falando já que Francisco como fosse o santo que ressuscitou então aquele jovem. Bem, então, passando, a obra ficou pronta e eles começam então a usar esse convento como realmente a casa da onde que eles, aquelas compromissos que eles tinham feito, aquelas regras que eles tinham feito, formulado antes, e os moradores daquela casa, que são os religiosos ali, começam a viver aquilo realmente corretamente, todas aquelas normas que Francisco tinha criado no começo com aqueles jovens. Então, viviam aquilo realmente rigorosamente. Mas a fama de Francisco, então, começou a se espalhar por toda a Itália e veio, então, jovens de todos os lugares fazendo parte da comunidade. Francisco, então, percebe que precisa realmente formar uma congregação, se organizar nesse sentido. E em 1435, Francisco iniciou essa formação da sua congregação. Mas como foi esse início? Francisco, então, entra em retiros profundos e prolongados, né? Ele fala para os seus discípulos, aquelas pessoas que estão com ele: eu vou entrar em retiro, me recolher, e por favor não me incomodes, né? Ele entra em retiro e passa um dia, 2, 15 dias depois, não dá sinal nenhum. Então um daqueles discípulos dele que estão ali, daquele jovem, bate na porta para ver se ele responde, e ele responde lá de dentro: meus irmãos, eu falei que realmente não me incomodes, né? E esse retiro se prolongava então em torno de 40 dias, né? Jejum, penitência, retiro. Mas uma certa vez essa porta estava não bem fechada, tinha uma certa pequena abertura, e então um daqueles jovens foi olhar ali e chama os outros, e ele vê que aquilo é uma coisa inédita, porque eles percebem que Francisco está em oração, mas ele está suspenso do solo, e onde uma luz
iluminado envolvia Francisco. Então eles percebem que Francisco está em êxtase em orações. Em um desses retiros que Francisco fazia prolongadamente, ele tem uma visão de um anjo. Esse seria o anjo São Gabriel, que veio e falou para Francisco, entrega uma insígnia para ele com a palavra Caritas. E diz a Francisco, essa insígnia vai acompanhar para você em toda a tua congregação. E Francisco começa então, cada vez que ele saía desses retiros, ele saía transformado, cada vez mais santo aquilo, né? Porque ficava em retiro. E nesse dia, após ele receber essa insígnia, ele começou a viver realmente essa caridade. Passou daquele dia em diante, tudo que ele fosse falar, ele pedia, por caridade faz isso, por caridade faz aquilo. Então tudo que ele fosse pedir para seus irmãos que ali estavam, ele pedia sempre usando a palavra caridade. E essa palavra, essa insígnia, está na imagem do nosso santo, São Francisco de Paula, que se nós formos olhar, está sobre o peito dele a palavra Caritas. E aqui nós vemos então que foi aonde surgiu realmente a primeira comunidade, a instituição religiosa, que mais tarde se chamou realmente a congregação, chamou como fosse a Ordem dos Mínimos de São Francisco de Paula. Então foi 1435, quando Francisco tinha 19 anos. Então nós vemos que no próximo encontro nós vamos falar também ainda sobre essa formação dessa congregação de São Francisco. Por tudo isso que São Francisco foi um homem realmente que tinha esse privilégio de que Deus servia-se dele para realizar os milagres, né? Ele realizou muitos milagres. E por tudo isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.